Então, professor, começa falando um pouco sobre esse reordenamento das relações internacionais, dos países, que com certeza deve passar realmente por isso, já devem estar passando, aliás, principalmente com essa frequente troca de acusações entre russos e americanos, né? Agora vem essa questão de uso de armas biológicas, ataques cibernéticos, o medo de uma terceira guerra mundial e do uso de armas nucleares, que tem sido o grande X da questão nesses 2 últimos dias. Como todo esse discurso de medo acaba envolvendo os países e ditando os rumos das relações geopolíticas? Olha, na minha forma de ver, eu tenho procurado entender o problema a partir de 3 clivagens, né, que correspondem às expressões que os analistas têm usado para descrever esse fenômeno. Né? Então, o primeiro é de que é uma guerra, digamos, da democracia liberal contra a autocracia. O segundo é de que é uma guerra do Ocidente contra o Oriente. E o terceiro é a ideia de que é um momento de desglobalização. São 3, eu diria, interpretações que estão relacionadas entre si, né, e que são importantes, né, mas que não dão conta de explicar todo o fenômeno. Né? Algumas são mais fortes, outras são mais fracas, e isso porque, na verdade, eu vejo uma contradição muito grande entre o que está acontecendo no campo da política e no campo da economia. Né? Então, se a gente olha a Rússia, na verdade isso é uma guerra, né? O pessoal tem dito que, por exemplo, os russos, fundamentalmente, o Putin tem dito que não é uma guerra, é uma operação militar, mas na verdade é uma guerra, e é uma guerra que ele está definindo claramente o seu oponente são os Estados Unidos e a ordem internacional que esse país estabeleceu para o mundo, eu diria, no pós-guerra, mas particularmente com o fim da Guerra Fria. Tá? Então, é uma coisa assim, a Rússia tem um grande poder militar, é uma potência militar, uma superpotência, eu diria, inclusive, mas do ponto de vista econômico, ela não é uma potência. Né? E isso fica demonstrado exatamente pela interdependência que se estabelece entre a Rússia e os países chamados do Ocidente. Né? Na verdade, a gente vê que é uma certa dependência do petróleo e do gás russo, né? Mas na contrapartida também a Rússia depende de uma série de produtos, mercadorias, né, e fatores do Ocidente. Né? Não é por acaso, né, que a Rússia vai se socorrer de quem? Da China. Né? A China, por outro lado, é uma superpotência econômica, no entanto, do ponto de vista militar, ela ainda está muito atrás de Estados Unidos e Rússia. Né? Então, essa aliança, entre aspas, contrabalançaria, né, esse poder americano de imposição de uma ordem, né, no sistema internacional, né, que, de alguma forma, estaria ameaçando a Rússia. Esse seria o argumento principal da Rússia para levar avante essa campanha. Né? Na verdade, o que me parece é que há uma preocupação, né, em função disso, por parte da Rússia, tendo um papel, né, ou não, um protagonismo maior no sistema internacional, ela venha a adquirir alguma autossuficiência do ponto de vista econômico. Em outras palavras, eu estou dizendo que ela tem uma posição bem desfavorável nas cadeias globais de valor. Né? Então, há um desbalanceamento entre o que acontece na política e o que acontece na economia. E ela, tentando superar isso de alguma forma, adquiriu um discurso absolutamente contrário ao discurso americano, né, que é um discurso liberal, né? E isso coloca em pauta a questão fundamentalmente, eu diria, teórica e prática, que tem se observado no mundo, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que é uma disputa entre liberalismo e nacionalismo. Então, ela vai criando, né, um país e vai, inclusive, formando uma aliança com outros países que adotam esse perfil autocrático, autoritário, né, como forma de praticar algum protecionismo, algum nacionalismo, que, por sua vez, vai levar à segunda clivagem, que é o fenômeno da globalização. Então, é uma recusa ao globalismo, é uma recusa a essa ordem liberal, uma recusa fundamentalmente à política que os Estados Unidos imprimiram para o mundo depois da guerra, e particularmente depois da Guerra Fria, no caso russo. Né? Então, há uma suspensão aí de relações comerciais, relações econômicas,
que está em pauta, a gente ainda não sabe, porque essa guerra ainda não acabou, esse conflito não acabou, e a gente sabe que a história só se faz a posteriori, nunca a priori, né? Então, o que se imagina, né, é que pode haver uma divisão do mundo de tal forma que esta globalização, como a gente conhece nos dias de hoje, fique cerceada. Então, o mundo se divida, né, portanto, você vai ter Ocidente e Oriente, que é a terceira clivagem. Essa terceira clivagem, me parece, não é muito procedente. Por quê? Porque, na verdade, o mundo oriental é constituído da China, basicamente, como potência, e da própria Rússia, né? Mas também é composta de outros países com um perfil completamente diferente, né? Mais do que isso, a própria China, né, ela tem uma inserção mundial e nas cadeias globais de valor muito favorável, muito positiva. Tanto é que ela está se ombreando com os Estados Unidos aí do ponto de vista econômico, é uma superpotência econômica. Mas boa parte do relacionamento da China, exatamente por isso, se realiza com o quê? Com o Ocidente. Então, o que eu entendo é que essa guerra, na verdade, né, é uma guerra de maiores proporções. A Ucrânia é só, entre aspas, infelizmente, o teatro onde as coisas estão se realizando. Mas o mundo todo está envolvido pelo problema e, de alguma maneira, né, isso vai se definir, né, no campo de batalha, mas muito mais fora disso nas relações ou nos acordos e nas negociações que vão se estabelecer, fundamentalmente de China, Rússia e Estados Unidos, e Ocidente, naturalmente, aí se inclui a própria União Europeia, a própria Europa, que é parte importante desse processo, embora com menor importância do que esses outros três atores.